Lindezas, bem-vindos ao Tato Júris, eu sou o João e vou te falar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum resumo como este aqui da parte 3, falando da Lei Orgânica do município de São Paulo. E agora vamos falar aqui do Poder Legislativo. Este é exercido pela Câmara e ela é formada por 55 vereadores, mas atenção, aqui vem alguns detalhes. Estes 55 vereadores serão eleitos, então cuidado se a sua questão apresentar palavras como empregado, indicado, contratado, algo nesse sentido. Não, são eleitos. São maiores de 18 anos. Existem algumas pegadinhas, alguns cargos que exigem um pouco mais. Ser maior de 21, ser maior de 33, coisas nesse sentido. Aqui, maior de idade. E sendo assim, nós presumimos que ele é absolutamente capaz, beleza? E além de tudo, tem que estar no exercício, importante essa parte, dos direitos políticos. São vários. Entre eles, podemos citar aqui a alistabilidade. Lindezas, isso significa o direito de votar. E este voto é referente a tudo. Eleições, plebiscito e referendo. Então, não estranhe caso a sua prova apresente a palavra alistabilidade em vez de direito de votar, ok? Mas também nós temos aqui a iniciativa popular, já falamos sobre ela em vídeos anteriores, e também tem aqui a organização e a participação de direitos políticos. Então, tudo isso aqui faz parte dos direitos políticos, ok? Mas atenção, esses direitos políticos não podem ser cassados. A nossa Constituição proíbe esse tipo de conduta, porém, permite a perda e a suspensão. Então, são três palavras, três situações, três condições diferentes: cassação, perda e suspensão. Estes dois últimos podem acontecer caso tenha ali o cancelamento da naturalização, ele deixa de querer ser brasileiro, ou caso tenha ali a incapacidade civil absoluta, não é a relativa. E veja ali, incapacidade, não vá confundir com capacidade absoluta ou capacidade relativa, é diferente. Ou caso tenha transitado em julgado sua condenação por algum crime. Mas note ali que existe a palavrinha exercício, então suponha que a sua questão traga um texto dizendo que a pessoa tem maior de idade, foi eleita como vereadora, ou seja, ela já está no exercício, porém no meio do mandato ela está totalmente desiludida com o Brasil, não vai para frente e decide cancelar a sua naturalização e pegar uma outra lá europeia, italiana, portuguesa, alguma coisa do tipo. Ele deixou de exercer um de seus direitos políticos, ou seja, uma coisinha vai levar a outra. Se ele cancela a sua naturalização, ele vai ter a perda ou a suspensão dos seus direitos políticos. E se isso aconteceu no meio do mandato, ele deixou de exercer esse direito político. Assim, ele não mais pode ser vereador. Entenderam a lógica? Se sim, se não, deixem aí nos comentários. Seguindo, além dessa formação, a Câmara ela vai ser responsável por suplementar legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, suponha que venha uma lei federal e diz que cidades com mais de 1 milhão de habitantes precisam ter rodízio de veículos. Beleza, só que só diz isso, mais nada. Aí o Poder Legislativo, os vereadores da Câmara vão colocar os detalhes, vão suplementar, complementar. Olha só, esse rodízio vai acontecer em que dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta. Vamos deixar o final de semana livre? Vai acontecer para todos os tipos de transporte? Carro, moto, caminhão? Como é que a gente vai selecionar os veículos? Vai ser por cor? Vai ser por ano de fabricação? Vai ser por final de placa? Como que vai ser? É isso que quer dizer suplementar, quando faltar alguns detalhes, beleza? Mas não só isso, ela também vai ter que legislar sobre os tributos municipais e aí algumas coisinhas que elas podem fazer é isenção, anistia ou remissão. Mas atenção, apenas sobre os tributos municipais, de competência municipal, ok? Também vai autorizar a alienação de bens imóveis. Só que atenção aqui que existem dois grandes detalhes. O primeiro é que essa autorização vai depender de maioria absoluta dos votos, não é a relativa. Cuidado com os peguinhos. E outra, não vai depender de autorização quando estes imóveis forem destinados a programas de habitação de interesse social. Nestes imóveis em específico, a Câmara não tem que legislar, não tem que autorizar nada, ok? Mas ela também vai autorizar a alteração dos nomes dos próprios vias e logradouros. Vias e logradouros, ok, são termos até um pouco mais recorrentes. A gente entende que são ruas, avenidas, alamedas, essas coisas. Agora, o que seriam os
próprios. Lindezas próprios são centros comunitários, postos de saúde, espaços municipais, áreas um pouco mais públicas e que possam ter ali um banheiro disponível à população. Geralmente está mais presente em praças e parques públicos. Só que temos aqui um outro grande detalhe. Todas essas disposições vão depender da sanção, da autorização, da concordância do prefeito. Só que existem atividades, existem funções que a Câmara vai fazer que não vão depender, que não vão precisar dessa autorização, dessa sanção do prefeito, como, por exemplo, a moção de censura pública aos secretários e subprefeitos em relação ao desempenho de suas funções. Ou seja, quando a gente quiser causar, problematizar, mostrar que fez errado. Quem? Secretários e subprefeitos. Fizeram errado no quê? Nas suas funções. Não é em relação à vida privada dos caras, ok? Só que tudo isso aqui é importante por conta da quantidade. Como assim? Lindezas, tudo isso aqui está lá no artigo 12, 13 e 14 da Lei Orgânica do Município. E ali embaixo eu coloquei o 15 da Constituição Federal, que é para complementar a relação da cassação dos direitos políticos. Mas voltando ali na LOM, mas observe que eu trago como destacado os incisos do artigo 13 e 14. Vejam os seus números. Eles terminam ali no 17 e no 22, respectivamente. Então, são muitas coisas. Muitas mesmo. É quase que impossível você memorizar todas elas, e isso em relação a 2 artigos de uma única lei. Agora imagina para uma prova de concurso que tem mais um monte de lei para você decorar e você memorizar. Então, o que eu quero chamar a atenção para você é que existem coisas que vão sim precisar da sanção do prefeito e existem coisas que não vão precisar. Ou seja, não é sempre. E tendo essa noção, você já consegue resolver algumas questões. Imagine que apareça lá justamente essa expressão. Todas as atitudes, todas as reuniões, todas as disposições da Câmara vão precisar da sanção do prefeito. Não, não são todas. E não será sempre, beleza? Eu trago aqui um pouco mais de cores a relação entre eles. Veja, por exemplo, o artigo 13. Ele fala de forma geral aquilo que vai precisar da sanção do prefeito. Mas ali de rosa diz também que é não exigido o que está no 14. E aí o 14 vem ali as exceções. Beleza? Entenderam a lógica? Entenderam o que eu quis dizer? E o meu conselho é: tente pelo menos todos os dias dar uma lida nessas 22, 17 situações. Porque a prova pode escolher simplesmente qualquer uma delas. E aí, tendo uma noção, você já vai um pouco mais preparado para responder as questões, ok? Seguindo, mesma lógica aqui com o artigo 13 e 122. Vejam que eu coloquei aqui em cores a relação daquilo que está sendo colocado no artigo 13 como regra e em verde a exceção. Essa exceção vai levar você lá para o artigo 112 da Lei Orgânica do Município, uma distância muito grande de um artigo para o outro, mas aqui e agora espero que fique um pouco mais claro. Se sim, se não, deixe nos comentários. A seguir, nós veremos agora sobre os vereadores. E em relação à posse deles, ela acontece no 1º de janeiro. E atenção, é aqui no primeiro ano da legislatura. Então suponha que a pessoa foi eleita lá em 2019, ele vai tomar a posse no 1º de janeiro de 2020. Não tem porquê, no 1º de janeiro de 2021, ele passar por toda essa burocracia, por todo esse passo a passo de novo, ok? Então, 1º de janeiro do primeiro ano, beleza? Seguindo, nós temos o dia, mas e a hora? Às 15 horas. E quem é que vai presidir? Quem é que vai liderar isso tudo? É o mais idoso dos presentes. Atenção nessas duas informações. Não é o mais votado, não é o mais antigo da casa, não é a pessoa que foi mais eleita, a pessoa que já está no seu 20º mandato seguido, sei lá. Não, é o mais idoso dos presentes. Ah, o vereador mais idoso tem 80 anos e não está aqui. Não vamos poder realizar a cerimônia. Calma. E se o mais velho presente tiver 30 anos? Ok, tá valendo, porque para ser vereador basta ser maior de 18. Todos ali presentes têm 18, 19, 20, 21, 29 anos. Tá, o mais velho tem 30. Esse aí que vai presidir, ok? E atenção agora, porque esse momento é chamado de sessão de instalação. E por que ele é importante? Porque como tá falando de vereador, tá falando de Câmara Legislativa, tá falando da própria Câmara, pode ser que a sua questão venha te induzir a erro usando a expressão sessão legislativa. E lindezas é uma outra coisa. A sessão legislativa é o período de atividade normal. E olha só a data dele de funcionamento. Começa lá em 2 de fevereiro. Muito diferente da sessão de instalação, que é dia 1º de janeiro e não é atividade normal. É uma realização de posse. Beleza? Muitos detalhes aí para vocês prestarem atenção. Além disso tudo, neste dia, os vereadores terão que fazer 2 coisas. A desincompatibilização.
Amém. E também a declaração pública dos seus bens. Este primeiro item, a desincompatibilização, é basicamente ele se afastar de funções administrativas de qualquer outra administração pública, direta ou direta. É não ter relação, é não ter vínculo com outras administrações. Só que esta partezinha aqui, essa definição é um pouco confusa porque veja a parte em rosa. Eles já são ocupantes de cargos públicos, só que eles vão se candidatar a um cargo eletivo. Então parece que é o vereador querendo se candidatar a outro cargo público. Eu sei, é um pouquinho difícil de entender, mas essa é a definição da desincompatibilização, beleza? E a declaração dos seus bens públicos não é feita de qualquer jeito. Ele não vai chegar lá e falar, olha só, eu tenho um carro, uma casa e acabou. Não. Essa declaração tem que ser feita em livro próprio, contando de um resumo, e ele tem que ser publicado no Diário Oficial do município da cidade, em até 30 dias, ok? E seguindo, caso aconteça alguma coisa que faça com que este vereador eleito não apareça, não esteja presente. É 1º de janeiro, o cara bebeu todas na virada do ano, no Réveillon, tá comemorando, ficou de ressaca, não apareceu. Via de regra, ele tem 15 dias para tomar posse. Mas se é a regra, existem as exceções. E se esse cara, infelizmente, sofreu um acidente, está internado, está viajando numa viagem internacional, vai voltar daqui uns 45 dias. Se o motivo for justo e esse motivo for aceito pela Câmara, aí ele pode tomar posse num prazo maior. Mas veja, é justo, que é um termo um pouco abstrato, são os próprios vereadores ali que vão decidir, pô, o cara está viajando, não é justo. Então não. Pô, o cara tá internado. Ai, beleza, aí sim. E tem que ser aceito. Ah, o cara tá internado, mas por que ele tá internado? Não, ele sabia do seu compromisso, ele que foi irresponsável. Não aceitamos. Aí é outros 500, entenderam? E além disso tudo, vamos ver aqui que os vereadores possuem a inviolabilidade, que pode ser entendido muitas vezes de imunidade, segurança. Eles não vão responder por algum ato ou palavra. Aqui em específico, são pelas palavras, opiniões e votos. Só que atenção, não é assim de qualquer jeito. Essas opiniões, votos e palavras só serão imunes, ele só terá a imunidade, a inviolabilidade, se estiver no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então o cara, por exemplo, tá de folga, tá num domingão, no shopping, em outra cidade e por qualquer motivo bate boca, xinga, ofende, sei lá, qualquer outra pessoa. Ah, mas eu sou vereador, você não vai poder fazer nada comigo. Irmão, primeiro que você não tá nem na tua cidade, segundo que tá na tua folga. Aí sim você vai responder por desacato, injúria, sei lá o que ele aprontou. E é curioso que essa inviolabilidade permite que a gente veja aí na televisão muitos bate-bocas, muita coiseira, que os caras sobem lá numa espécie de palanque, no palquinho, pegam o microfone e começam a xingar um ao outro e falar besteira, porque eles têm essa proteção, essa segurança aí. Mas, observação, não é para abusar, é sempre no exercício e na circunscrição do município. Além disso, essa inviolabilidade permite que eles não sejam obrigados a testemunhar sobre informações. Só que atenção, essas informações são tanto aquelas recebidas, ou seja, faladas para, quanto aquelas prestadas, faladas por. Só que não é apenas em relação às informações, é também em relação às pessoas. E essas também, as pessoas que receberam informações dele ou forneceram informações para ele, para ela, ok? E essa não obrigatoriedade de testemunhar é também em relação ao exercício do mandato, beleza? Lindezas, tudo isso está lá no artigo 15 e 16. Eu sei que são apenas 2 artigos, mas tem muita informação neles. E aqui eu vou perguntar uma coisa. Vocês preferem os artigos assim mostrados apenas com as palavras-chave destacadas, em negrito assim de forma monocromática? Ou vocês preferem com as cores linkando um assunto no outro? Deixem nos comentários, por favor. E agora vamos aqui fazer 3 exercícios. A Lei Orgânica do Município de São Paulo não é uma legislação tão cobrada assim em concursos. Então é difícil de ter, tem algumas questões que precisam ser adaptadas ou até mesmo inventadas, criadas. Mas vamos aqui praticar, então pause o vídeo e tente resolver a questão sozinho, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Lindezas para marcar o verdadeiro e falso, vemos aqui que a primeira está correta. Então, nós riscamos a alternativa A e C, que começam justamente dizendo que são falsas. Seguindo para a segunda afirmação, vemos ali que eles deverão testemunhar. Não, eles não são obrigados a testemunhar. Assim, nós riscamos a alternativa D. E note agora que as alternativas que sobraram só estão diferentes na última afirmação. Então,
Então, tendo essa sacada, eu nem perderia tempo lendo a terceira frase. Ok, aqui ela é curtinha, rapidinho, dá pra perder o quê? 5 segundos no máximo lendo? Beleza. Mas e se fosse um texto um pouco maior? E numa prova de concurso, cada segundo conta. Então, a minha dica é, quando você perceber este detalhe, vá direto para aquela que é a diferente. Aqui no caso, a quarta e última declaração que diz erradamente que tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Não, é no Diário Oficial do município. Assim, riscamos a alternativa B e ficamos logo com a alternativa E como a correta. Verdadeiro, falso, beleza? Seguindo então para a segunda questão, mesma coisa, comentários e anotações em 3, 2, 1. Pedindo a alternativa correta, olha só, a A está errada porque a Câmara exige sim a sanção do prefeito para dispor sobre matérias de competência do município. Exige é o caput do artigo 13 e ali está falando sem. Errado. A B está errada porque diz que os imóveis dependerá em todo caso. Não. Eu mostrei para vocês que do artigo 13 para o 122 existe ali as exceções, então não é em todo caso. A C está errada porque está falando que os vereadores têm a inviolabilidade apenas por omissões e palavras. Não, é também em relação aos votos. Então esse apenas complicou a vida. E a D está dizendo ali que é o vereador mais votado. Não, é o mais velho, ok? Sendo assim, ficamos mais uma vez com a alternativa E como correta. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E seguindo agora para a terceira e última, comentários e anotações em 3, 2, 1. Aqui a sacanagem é que ela está pedindo a incorreta. E a única aqui é a alternativa B, que diz que é o vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias nos casos de motivo justo e aceitos pela Câmara. Não, lindeza, não é nos casos. É exceto nos casos, salvo nos casos, beleza? É a exceção. E por isso essa aqui é a alternativa correta. Lembro a vocês que no primeiro comentário fixado está o material desta videoaula, estão esses slides, clica lá, baixa gratuitamente. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar aí também uma sugestão de tema que você quer ver resumido. Valeu pela atenção e até o próximo resumo. Tchau!